Oi, gente! Estou aqui novamente para falar sobre o livro O Conto da Aia, um tapa na nossa cara. Bom, mas antes de falar sobre esse livro, gostaria de pedir para você que acha bacana, que acha legal esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Bom, gente, esse livro vai contar a história de um golpe, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Houve o assassinato do presidente, de todo mundo lá e tal, né, os bambambam, e aí eles acabaram com a Constituição e tal, enfim. É um grupo religioso, assim, na minha opinião, bastante fanático, né? Eles, em nome de Deus, eles pegaram e acabaram com tudo lá e tal, e fizeram um regime, assim, bastante peculiar, vamos dizer assim, com várias castas e tal, enfim, quem ajudava mais, quem tinha mais status no regime eram das castas mais altas e quem tinha menos status era das castas mais baixas. E as mulheres não tinham direito a nada, as mulheres não significavam nada, era apenas um objeto, simplesmente nem, não faziam nada, não podiam ler, não podiam fazer nenhuma atividade que pense, né, que a gente, né, não podia fazer nada, simplesmente era um objeto que tinha que ficar ali parado e, se possível, nem respirar, né? Enfim, e como houve assim, muita poluição, muita radiação, DST, etc., muitas mulheres ficaram inférteis. Muitas mulheres não podiam ter filhos e as que podiam são chamadas de aias, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam essas aias, né? Levavam numa escola lá, tipo um convento, assim, mas não uma escola, e faziam meio que uma lavagem cerebral nelas, que elas meio que não eram nada, não significavam nada, o negócio delas era só ter filho mesmo e nada mais. Então, esse livro vai contar a história da Offred, que é uma aia, né, que vai lá para casa do comandante e da sua esposa. E Offred, Off quer de, e Fred é o nome dele. Geralmente as aias recebiam Off, né, e o nome do comandante. Então, gente, ela vai até essa casa, tudo tal, para simplesmente ter um filho, porque a esposa do comandante não podia ter filhos, então era só para ter filho mesmo, tipo, né, não tinha a menor função, né, só isso mesmo. E ela vai intercalando, né, a narrativa dos dias dela na casa juntamente com o passado dela, né, porque ela foi uma mulher normal, ela trabalhava, ela tinha um marido e tinha uma filha. Só que eles foram separados, né, depois da instauração desse regime. E aí ela, né, e assim, a vida dela era super monótona e tal, tipo, era só saía uma vez ao dia, ia fazer compras com outra aia, inclusive, que se uma das duas sumisse, a outra era responsabilizada. Então, ela saía, né, para fazer compras e tal, e só. Depois tinha que ficar até sem, se possível, até sem respirar, sabe? Assim, é muito louco, assim, não tinha menor, sabe? Não podia fazer absolutamente nada, não tinha a menor distração. E ela encontra, né? Ela até encontra uma mensagem da Aya anterior, né? Que depois ela descobre que veio a se matar, né? Pra ela não, meio que não se deixar levar, sabe? Pelas pessoas da casa e tal. E ela vai, né? Vai passando os dias e tal, até que um dia o comandante chama ela, meio que às escondidas, numa sala lá dele privada, e ela fica, né? Meu Deus, o que será que ele quer e tal e tal? E na verdade ele queria jogar. Ele tem algumas coisas proibidas lá que o regime não aceita de jeito nenhum, e dentre eles revistas e tal, e um jogo lá que eles ficam jogando e tal, vira e mexe ela vai, sempre ela tá indo lá na casa nessa sala do comandante aí, logicamente escondido da esposa, né, gente, pra poder ir lá jogar e tal. Até no final desses encontros ele pede um beijo pra ela. E ela também fala de uma amiga, né? De uma amiga que ela tinha, né, a Moira, né? Que era assim, rebelde. Ela fala que descobriu que era homossexual e tal, enfim, era a melhor amiga dela. E ela vai também para essa escola, né? Pra meio que receber a doutrina lá. Só que essa Moira, ela é muito louca, ela é cabeça louca. E aí ela foge de lá e depois ela não tem mais notícia dela e tal.
E, enfim, aí ela vai se encontrando com o comandante e tal, até que um dia ele dá uma roupa pra ela meio que de vedete, assim, fala pra ela pôr a roupa que ele vai levar ela no lugar, assim, sabe, tudo cheio de pluma, aquela coisa, só que a roupa tá meio desmontada, né, gente, porque é coisa ilegal do mercado negro e tal, né, então, enfim, e aí ela vai até é como se fosse um prostíbulo, era um antigo hotel, mas agora virou um prostíbulo, né? Muitas mulheres ali e tal, né, pra fazer programa e tal, e ela encontra essa Moira, amiga dela, né, que conta que passou muito maus bocados até ir parar ali. E ela falou que preferia ir pra ficar ali no prostíbulo do que ir pras colônias, que era um lugar assim, que mexia com radiação, que a pessoa tinha uma morte lenta e dolorosa, né? Então, ela preferiu ficar ali mesmo e depois a Alfred fala que nunca mais a viu e tal. E até que um dia, né, a esposa do comandante chega pra ela e fala que às vezes o comandante não pode ter filhos e tal, então sugere a ela que ela passe uma noite com o Nick, que é o empregado da casa, né, que é chamado de guardião. É claro que não podia falar que o homem que não podia ter filhos era a mulher, sempre culpa da mulher que não podia ter filhos. E aí ela vai, né, passa uma noite com o Nick e eles acabam se envolvendo, assim, não tanto emocionalmente, mas mais, assim, corporalmente, vamos dizer assim. Eles acabam se envolvendo e ela vai meio que às escondidas, totalmente às escondidas, né, correndo o risco ali de ser pega, ser mandada para as colônias ou algo pior, né. E ela vai sempre se encontrando com eles escondidas e vai passando-se os dias, né? E a outra Aya que ia com ela, né? Ela meio que é subversiva, né? Essa outra Aya, e fala pra ela, né? Do grupo que é rebelde e tal, até que um dia essa Aya some. Um dia que ela vai lá fazer as compras, aparece outra Aya e essa outra Aya fala que a Aya anterior se enforcou. Aí ela já fica meio assim, né? Meu Deus, o que será que aconteceu? Mas até que chega o final da história, então é o spoiler, tá, gente? Então, caso você não tenha lido, leia depois você volta aqui, porque vale a pena. Bom, até que um dia a esposa do comandante encontra a roupa, aquela roupa que ela usou de plumas e tal, e chama ela e fala pra ela que ela, né, não vale nada e tal, você não vale nada, né? E aí ela fica muito assim, né? Ela já fica meio assim, assustada. Mas até então ela não faz nada. Ela vai pro quarto e aí ela vê o caminhãozinho preto dos guardiões, aliás, dos anjos. Os anjos, né, que eles meio que eram os guardas, né? Eles cumpriam as ordens e tal, eles meio que faziam com que a ordem fosse seguida, os bons costumes, né? E aí ela está lá, de repente chegam esses anjos e aí o Nick, antes deles chegarem, o Nick fala que são pessoas da confiança dele, pode acreditar que é tudo parça meu, diz ele, né? E aí eles a levam. E a gente fica naquela dúvida, será que era, será que não era? E aí o último capítulo que eu achei maravilhoso, que ele vai contar, muitos anos depois, alguns especialistas, né, estudiosos, falando sobre umas fitas que foram encontradas desta época, né, desse regime, e que, né, essa Aya contribuiu muito com a história e tal, né, contando a sua narrativa. Que eles achavam que os nomes foram todos trocados, né, por motivo de segurança e tal, tanto é que ela nem cita o nome dela no livro, e eles falaram assim que não sabe, né, o que aconteceu com o marido dela, o que aconteceu com a filha, se ela conseguiu realmente fugir do país, enfim, eles só sabem que eles conseguiram encontrar essa fita, né, com as gravações dessa narrativa dela que foi colocada no livro. Enfim, gente, eu achei esse livro maravilhoso, muito perturbador. Assim, uma coisa assim que você pensa, cara, isso pode acontecer, cara, isso não é tão difícil de acontecer, porque você pensa, tem tanta gente aí que faz coisas absurdas em nome da religião, não é mesmo? Então,
eu achei super plausível, super possível, sabe? E é uma coisa que deixa a gente muito preocupada. Fala, gente, já pensou se a gente perder, nós mulheres perdemos tudo o que a gente conquistou, não é verdade? É muito, 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 né, assim, preocupante. Então, é um livro, assim, que, cara, você fica pensando nele, você termina, você fica pensando nele. É muito, muito chocante. E duas cenas também que eu gostaria de destacar, que são as cenas dela dela fazendo o sexo com o comandante, que assim, ela faz, tipo, ela deita na cama, a esposa deita atrás dela e meio que o negócio é meio, sabe, totalmente mecânico, não tem nada assim, tipo, né, com a presença da esposa, tipo, ela já deixa a luz acesa, já para não ter nenhum romantismo mesmo, e quando vai ter filhos também, gente, é muito bizarro, a mulher fica lá, tipo, as outras esposas lá, meu Deus, ela está, sabe, como você está, não sei o que, como se ela fosse ter o filho, e quando a Aya vai ter o filho, ela deita atrás da Aya, ela na mesa de parto e fica lá, acho que ela até sente as dores, né, gente? É muito, muito bizarro essas duas cenas. Então, gente, olha, esse livro é muito bom, super recomendo. E essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até a nossa próxima resenha.